Introdução ao aconselhamento bíblico. John MacArthur, com Wayne Mack e o corpo docente da The Masters College. Capítulo 1. Redescobrindo o aconselhamento bíblico. John MacArthur. Desde os tempos apostólicos, o aconselhamento dentro da igreja tem sido prática natural da vida espiritual em comunidade. Afinal de contas, o próprio Novo Testamento ordena os cristãos a aconselhar-se uns aos outros, Romanos 15:14, a consolar-se uns aos outros com estas palavras, 1 Tessalonicenses 4:18, a exortar-se e edificar-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11, e a confessar os seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados, Tiago 5:16. O apóstolo Paulo escreveu: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15:1. E, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:1-2. Todas essas instruções se aplicam a todos os membros da igreja, não só aos pastores treinados e experientes. O aconselhamento, especialmente o que usa e aplica corretamente a palavra de Deus, é uma tarefa indispensável da vida e da comunhão cristã. É também o resultado esperado de uma maturidade espiritual verdadeira. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Colossenses 3:16. Em anos recentes, contudo, tem havido um movimento forte e de grande influência dentro da igreja de tentar substituir o aconselhamento bíblico no corpo local pela psicologia cristã, com técnicas e sabedoria provenientes de terapias seculares e oferecidas fundamentalmente por profissionais remunerados. Aqueles que defendem esse movimento soam muitas vezes vagamente bíblicos. Ou seja, eles citam as escrituras e frequentemente misturam ideias teológicas com os ensinamentos de Freud, Rogers, Jung ou qualquer outra escola de psicologia secular que decidiram seguir. No entanto, é notável que esse movimento não esteja conduzindo a igreja numa direção bíblica. Ele tem levado os cristãos a acreditar que o aconselhamento é algo que deve ser feito apenas por especialistas treinados. Com isto, uma porta foi aberta para toda a gama de teorias e terapias extrabíblicas. Na verdade, isso tem gerado em muitos o sentimento de que a palavra de Deus é incompleta, insuficiente, ultrapassada e incapaz de oferecer ajuda para os problemas emocionais e espirituais mais profundos das pessoas. Tem afastado milhões de cristãos necessitados de seus pastores e irmãos da fé, levando-os para as clínicas de psicologia. Há muitos têm se passado a impressão de que adaptar métodos seculares, como por exemplo o programa de 12 passos para a recuperação, pode ser mais útil do que os recursos espirituais de afastar as pessoas dos seus pecados. Resumindo, esse movimento tem diminuído a confiança da igreja nas escrituras, na oração, na comunhão e na pregação como meios que o Espírito de Deus utiliza para transformar vidas.
Se as pressuposições subjacentes a esse movimento fossem sãs, poderíamos esperar que os cristãos de hoje fossem a geração mais bem ajudada e mentalmente saudável que já viveu. Afinal, eles têm a vantagem de várias gerações na construção do conhecimento especializado em psicologia, aplicado por homens e mulheres que afirmam ser capazes de sintetizar esse conhecimento com as Escrituras e torná-lo cristão. Evidentemente, porém, este não é o caso. Um número recorde de pessoas está buscando tratamento psicológico. Mais do que em qualquer momento do passado, cristãos estão formando filas em frente das portas de clínicas na procura por conselheiros profissionais. Psicólogos cristãos que oferecem aconselhamento ao vivo podem ser ouvidos diariamente em milhares de estações de rádio cristãs em todo o país. Nos últimos 15 anos, a psicologia cristã tem se transformado em uma indústria bilionária. Parece que milhões de cristãos evangélicos estão viciados em terapia. Em contraste a essas tendências, porém, outro movimento tem ganhado força entre os evangélicos. Vozes eloquentes estão começando a chamar a igreja de volta às Escrituras como ajuda suficiente para os problemas espirituais das pessoas. Uma onda de apoio tem se formado para o retorno do aconselhamento bíblico na igreja. A cada semana, pastores e líderes de igrejas me contam que estão redescobrindo a importância do aconselhamento bíblico. Estão começando a entender aquilo que, na verdade, sempre acreditaram, que as Escrituras são superiores à sabedoria humana. 1 Coríntios 3,19, que a palavra de Deus oferece um discernimento mais eficaz do coração humano do que qualquer recurso terreno, Hebreus 4,12, que o Espírito de Deus é o único agente eficaz de recuperação e regeneração, Efésios 5:18-19, e que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são encontrados em Cristo, Colossenses 2:3. Sabendo que essas verdades são fundamentos básicos da fé cristã, é espantoso pensar que elas pudessem vir a ser atacadas dentro da igreja, da própria igreja. Mas é exatamente isso que tem acontecido repetidas vezes ao longo da história da igreja. E está acontecendo agora, mesmo enquanto a psicologia é propagada na igreja como uma solução necessária e até mesmo superior para a solução dos problemas espirituais. Eu me vi na linha de frente da batalha entre a psicologia e o aconselhamento bíblico pela primeira vez em 1980, quando a nossa igreja foi processada pela primeira vez por imperícia pastoral. A acusação alegava que os pastores da nossa equipe estavam sendo negligentes por tentarem ajudar um membro da nossa igreja, um jovem com tendências suicidas, apresentando-lhe a verdade bíblica. Foi o primeiro caso desse tipo no sistema judiciário dos Estados Unidos. Para a mídia secular, foi um deleite fazer a cobertura enquanto o processo se arrastava durante anos. Alguns noticiários nacionais chegavam a alegar que a nossa igreja havia encorajado o jovem a se matar, ensinando-lhe que o suicídio era um caminho seguro para o céu. É claro que tudo isso era mentira. Nós lhe mostramos que, do ponto de vista bíblico, o suicídio era errado. O incentivamos a permitir que a palavra de Deus o levasse ao conhecimento íntimo e à apropriação dos recursos disponíveis naquele que deseja curar sua mente atormentada. Tragicamente, ele recusou nossos conselhos e tirou a própria vida. O caso levou ao questionamento se as igrejas deveriam ter o direito legal de aconselhar pessoas em dificuldades recorrendo apenas à Bíblia. Os
acusadores argumentaram que oferecer conselhos bíblicos a uma pessoa depressiva ou suicida é uma abordagem simplista e irresponsável para o aconselhamento. Eles convocaram vários especialistas que testificaram que o aconselhamento espiritual não é apropriado para pessoas com problemas reais. Vítimas de depressões crônicas, tendências suicidas e problemas emocionais e mentais semelhantes deveriam ser encaminhadas para um especialista em psicologia, diziam. Pastores e conselheiros de igrejas deveriam ser obrigados a encaminhar essas pessoas a profissionais da área da saúde mental. Em síntese, a acusação afirmava que tentar aconselhar pessoas em dificuldades a partir da Bíblia equivalia a agir com imprudência e negligência. Portanto, os conselheiros da igreja deveriam ser moral e legalmente responsabilizados por tal conduta. Se eles tivessem vencido o processo, qualquer igreja que praticasse o aconselhamento bíblico estaria assumindo um enorme risco de responsabilidade. Os fatos do caso que foram evidenciados no tribunal receberam pouca ou nenhuma cobertura nos noticiários. Testemunhos mostraram que o jovem esteve sob os cuidados de psiquiatras profissionais. Além da orientação bíblica que recebeu da nossa equipe pastoral, ele também passou por tratamento psiquiátrico. Além do mais, nossa equipe havia se assegurado de que ele fosse examinado por vários médicos para excluir a possibilidade de qualquer causa orgânica ou química para a sua depressão. Ele estava recebendo todo tipo de terapia disponível, não obstante, decidiu dar cabo da própria vida. Fizemos tudo o que pudemos para ajudá-lo. Contudo, ele recusou nosso conselho e abandonou a suficiência espiritual de que dispunha em Cristo. 3 tribunais diferentes avaliaram as evidências do caso e todos julgaram em favor da igreja. 2 vezes as sentenças foram anuladas por causa de detalhes técnicos, mas cada tribunal concordou em absolver a igreja de qualquer culpa em seus vereditos. Como consequência, o caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, que se recusou a ouvir o caso, confirmando assim a validade da sentença da Suprema Corte do Estado da Califórnia, que finalmente inocentou a igreja. Nas 3 vezes em que o caso foi julgado, em uma sentença foi dada. Os juízes expressaram também suas opiniões ao declararem que a igreja não havia falhado em suas responsabilidades de oferecer os cuidados adequados. Segundo as respectivas avaliações, nossa equipe havia mais do que cumprido com suas obrigações legais e morais quando tentamos ajudar o jovem que havia procurado nosso conselho. E o mais importante, as cortes confirmaram a cada igreja o direito constitucional de oferecer aconselhamento fundamentado na Bíblia. O caso estabeleceu um precedente jurídico que defende um importante direito à liberdade religiosa. A sentença da corte significa que tribunais seculares não têm o direito de invadir a área de aconselhamento na igreja. Psicologizando a igreja. O processo de suposta prática pastoral indevida me lançou no meio do debate sobre psicologia e aconselhamento bíblico. Antes disso, eu havia percebido que os psicólogos cristãos, até então desconhecidos, estavam se tornando cada vez mais comuns e também se manifestando cada vez mais. Infelizmente, eu não havia dado atenção suficiente a essa tendência e a como eles estavam vendendo a psicologia na igreja. Durante o próprio processo, todavia, um número surpreendente de especialistas que foram chamados para argumentar contra o aconselhamento bíblico eram conselheiros cristãos profissionais. Fiquei surpreso e assustado durante o caso ao ouvir homens
que se identificavam como evangélicos testificarem que a Bíblia não contém instrumentos suficientes para tratar as necessidades pessoais e emocionais mais profundas. Essas pessoas estavam realmente argumentando diante de uma corte secular que a palavra de Deus não é um recurso adequado para lidar com os problemas espirituais das pessoas. O que é realmente assustador é o número de evangélicos dispostos a aceitar as afirmações desse tipo de profissionais. Não há como negar que a psicologia tem incrivelmente ganhado terreno na cultura evangélica ao longo dos últimos 35 anos. A influência da psicologia se reflete no tipo de sermões proferidos em púlpitos evangélicos, no tipo de aconselhamento oferecido pelas estações de rádio, na proliferação de psicólogos que atendem essencialmente a cristãos evangélicos e nos livros publicados por muitas editoras evangélicas. Ao longo das últimas décadas, vimos surgir uma legião de consultórios psicológicos cristãos, apesar de quase todos alegarem oferecer aconselhamento bíblico. A maioria simplesmente serve de psicologia secular revestida de terminologia espiritual. Vemos isso claramente na literatura produzida pelo movimento. Como observou Jay Adams, quase todos os mais recentes livros de aconselhamento para pastores, até mesmo conservadores, são escritos do ponto de vista freudiano, no sentido de que eles se apoiam predominantemente nas pressuposições da ética freudiana da não responsabilidade. A ascensão dos consultórios de aconselhamento representa outro problema para a igreja. A tendência tem retirado o ministério do aconselhamento de seu campo apropriado no corpo da igreja e condicionado a maioria dos cristãos a imaginar-se como incompetentes para aconselhar. Muitos pastores, sentindo-se inadequados e talvez com medo de um possível processo de negligência profissional, estão perfeitamente dispostos a permitir que os profissionais assumam o que costumam ser visto como uma responsabilidade pastoral vital. Muitos acreditam na mentira de que exista uma importante fonte de sabedoria espiritual além das escrituras e que alguma ideia ou técnica dessa fonte extra-bíblica possa conter a chave real para ajudar as pessoas com seus problemas mais profundos. O que há de errado com a psicologia? A palavra psicologia significa literalmente o estudo da alma. Um verdadeiro estudo da alma não pode ser feito por incrédulos. Afinal de contas, apenas os cristãos têm os recursos para compreender a natureza da alma e para entender como ela pode ser transformada. A disciplina secular da psicologia se baseia em suposições ateístas e em fundamentos evolucionários e é capaz de lidar com as pessoas apenas superficial e temporariamente. Freud, o pai da psicologia moderna, era um humanista incrédulo que criou a psicologia como substituta para a religião. Antes de Freud, o estudo da alma era considerado uma disciplina espiritual. Em outras palavras, esse era inerentemente associado à religião. Sua contribuição principal foi definir a alma e o estudo do aconselhamento humano em termos totalmente seculares. Ele separou a antropologia, o estudo do ser humano, da esfera espiritual e assim abriu caminho para teorias ateístas, humanistas e racionalistas sobre a conduta humana. Essas teorias fundamentalmente antibíblicas
se tornaram o fundamento de toda a psicologia moderna. É claro que os psicólogos de hoje usam centenas de modelos e técnicas de aconselhamento baseado em uma infinidade de teorias conflitantes, de modo que é impossível falar de psicoterapia como uma ciência unificada e consistente. No entanto, a base da psicologia moderna pode ser resumida em várias ideias comuns que têm suas raízes no humanismo freudiano. Infelizmente, são estas as ideias que muitos cristãos estão empenhadamente tentando conciliar com a verdade bíblica. A natureza humana é basicamente boa. As pessoas têm as respostas para os seus problemas dentro de si. A chave para entender e corrigir as atitudes e os atos das pessoas encontram-se em algum ponto de seu passado. Os problemas dos indivíduos são o resultado de algo que outros lhes fizeram. Os problemas humanos podem ser de natureza puramente psicológica, sem estarem relacionados a qualquer condição espiritual ou física. Problemas profundamente arraigados podem ser resolvidos apenas por conselheiros profissionais na terapia. As escrituras, a oração e o Espírito Santo são recursos inadequados e simplistas para resolver determinados tipos de problemas. Estas e outras teorias semelhantemente ímpias têm saído de variadas abordagens psicológicas e se infiltrado na igreja, causando um efeito profundo e perturbador em sua capacidade de ajudar as pessoas. Muitos cristãos sinceros estão se desviando em sua compreensão sobre o que é aconselhamento e o que deveria realizar. Alguns lembretes fundamentais podem ser úteis. Por exemplo, a Palavra de Deus é o único manual confiável para o estudo verdadeiro da alma. Ela é tão abrangente no diagnóstico e tratamento de cada questão espiritual que, com o poder do Espírito Santo no cristão, ela o faz semelhante a Jesus Cristo. Esse é o processo da santificação bíblica. Esse é o objetivo do aconselhamento bíblico. A propósito, os puritanos se referiam ao ministério do aconselhamento como trabalho na alma. Falavam sobre a responsabilidade do pastor como sendo a cura das almas. Eles compreendiam que a única ajuda confiável para a alma humana é a verdade infalível das Escrituras, aplicada pelo Espírito de Deus. Eles sabiam que a única cura genuína e efetiva ou permanente para as doenças da alma é a transformação provocada pela graça de Deus no coração de um cristão. Em algum momento, as técnicas psicológicas são aconselháveis. Isso significa que as modernas ciências behavioristas não oferecem nada de valor no tratamento de problemas emocionais ou comportamentais? Medicação, terapia de choque, terapia em grupos e outras técnicas não ajudam em alguns casos? Algumas doenças da alma não são, na verdade, problemas médicos que devem ser tratados por psiquiatras hábeis? Certamente é sensato que pessoas busquem ajuda médica para problemas médicos. Se alguém fraturasse a perna, tivesse problemas com os rins, cáries nos dentes ou alguma outra doença física, nós o levaríamos ao médico. Também é verdade que alguns tipos de depressão têm causas físicas que exigem um tratamento médico. Dr. Martin Lloyd-Jones, conhecido por seu poderoso ministério de pregação expositiva, teve uma formação de médico. Ele observou que a depressão e determinadas doenças mentais têm muitas vezes causas físicas e não espirituais. Anemia perniciosa, arteriosclose, porfiria e até mesmo gota são exemplos que Lloyd-Jones citou como doenças físicas que podem causar demência ou depressão. É absolutamente apropriado, até mesmo
aconselhável que o conselheiro recomende ao aconselhado que manifesta esses tipos de sintomas que procure orientação médica ou faça um exame físico minucioso que exclua tais causas. É igualmente sensato que um alcoólatra, um viciado em drogas, alguém com dificuldades de aprendizado ou traumatizado por ser vítima de estupro, incesto ou de violência física, procure ajuda para lidar com seu trauma. Tratamento médico e certos tipos de terapia podem ajudar a amenizar o trauma ou a dependência química. Em situações extremas, a medicação pode ser necessária para estabilizar uma pessoa que, sem tal cuidado, poderia ser perigosa. No entanto, precisamos observar que estes são problemas relativamente raros e não deveriam ser usados para justificar o uso indiscriminado de técnicas psicológicas seculares para problemas essencialmente espirituais. Lidar com as questões psicológicas e emocionais da vida dessa maneira não é buscar santificação. E é por isso que tais técnicas são igualmente eficazes na alteração do comportamento de cristãos e de não cristãos. E quanto à psicologia cristã? Psicologia cristã, no sentido em que o termo é usado hoje em dia, é uma contradição em si. A palavra psicologia, usada nessa expressão, não se refere mais ao estudo da alma. Antes, descreve um conjunto diversificado de terapias e teorias fundamentalmente humanistas. As pressuposições e a maior parte dos ensinos da psicologia não podem ser integrados à verdade cristã. Além disso, a inserção de psicologia nos ensinamentos da Igreja tem dificultado estabelecer a linha divisória entre modificação de conduta e santificação. O caminho para a plenitude é o da santificação espiritual. Seríamos tolos o bastante a ponto de virar as costas ao conselheiro maravilhoso, aquele que é fonte da água viva, e nos voltarmos para a sabedoria mundana e para a água estagnada do behaviorismo. Nosso Senhor Jesus reagiu de forma perfeita e santa a cada tentação, provação e trauma na igreja. E esses foram mais severos do que os que qualquer ser humano jamais sofreria. Portanto, não deve haver dúvida de que a vitória perfeita sobre todas as dificuldades da vida precisam ser o resultado da semelhança com Cristo. Nenhum trabalhador da alma pode elevar outra pessoa acima do nível espiritual em que ele mesmo se encontra. Desse modo, a qualificação suprema para a obra na alma reside na semelhança com Cristo. O conselheiro verdadeiramente cristão precisa fazer o trabalho da alma utilizando os poderosos recursos da palavra e do Espírito Santo, e não deve perder seu tempo nas superficialidades da mudança comportamental. Porque um cristão desejaria apenas modificar seu comportamento se tem as ferramentas para a transformação espiritual, como um cirurgião causando enormes estragos com uma faca de mesa em vez de usar um bisturi. O conselheiro mais hábil é aquele que, com todo cuidado, com muita oração e com toda fidelidade, aplica os recursos espirituais que emanam de Deus ao processo da santificação, moldando a outra pessoa à imagem de Jesus Cristo. Nos dias de hoje, pode não haver ameaça mais séria à igreja, à vida da igreja, do que
apressa em abraçar as doutrinas da psicologia secular. Trata-se de um emaranhado de ideias humanas que Satanás inseriu na igreja como se fossem verdades poderosas de Deus, capazes de transformar vidas. A maioria dos psicólogos representa o neognosticismo, alegando que um conhecimento secreto para resolver os problemas das pessoas. Mesmo que muitos psicólogos chamem suas técnicas de aconselhamento cristão, a maioria deles utiliza simplesmente teorias seculares para tratar problemas espirituais, incorporando-lhes referências bíblicas. Infelizmente, esse tipo de pensamento domina a maioria das teorias de aconselhamento presente no evangelicalismo contemporâneo. O resultado é desesperador. Pastores, estudiosos bíblicos, professores das Escrituras e cristãos prestativos que usam a palavra de Deus têm sido levados a acreditar que não são qualificados para aconselhar pessoas. Essa opinião é muitas vezes o núcleo e a essência da mensagem transmitida por alguns dos manuais mais lidos sobre aconselhamento cristão. Um campeão de vendas afirma que cristãos que acreditam na Bíblia como um guia suficiente para o aconselhamento são frequentemente culpados de não reflexão e de uma compreensão simplista da vida e de seus problemas. Assim, aqueles que tentam limitar seu aconselhamento às perguntas que as Escrituras respondem são desprezados e vistos como conselheiros ingênuos, superficiais e totalmente inadequados. A literatura sobre psicologia cristã costuma menosprezar a leitura da Bíblia e a oração, tendo-as como soluções incompletas ou superficiais para uma pessoa que está lutando contra depressão ou ansiedade. As Escrituras, o Espírito Santo, Cristo, a oração e a graça são as soluções tradicionais que os conselheiros cristãos têm apontado às pessoas. Entretanto, agora, a psicologia cristã nos diz que nada disso realmente oferece cura para as dores das pessoas. Na verdade, muitos querem que acreditemos que a psicologia secular pode ajudar as pessoas de maneira mais eficaz do que o aconselhamento equipado, sobretudo com as armas espirituais. O mesmo best-seller que citei anteriormente alega que a igreja promove ajustes superficiais enquanto os psicoterapeutas, com ou sem fundamentos bíblicos, fazem um trabalho melhor do que a igreja na restauração das pessoas aflitas, levando-as a um funcionamento mais eficiente. Mais adiante, o mesmo autor acrescenta: às vezes os secularistas parecem ter uma vantagem ao encarar honestamente a complexidade perturbadora da vida, enquanto os cristãos recitam clichês que afastam as questões reais do coração. Em decorrência disso, muitas vezes os não cristãos conseguem oferecer uma ajuda melhor do que a oferecida pelos cristãos às pessoas com problemas. Quão científicas são as ciências comportamentais? Como observamos acima, a psicologia não é um corpo uniforme de conhecimento científico como a termodinâmica ou a química orgânica. Quando falamos sobre psicologia, nós nos referimos a uma mistura complexa de ideias e teorias, muitas das quais são contraditórias. A psicologia ainda não se mostrou capaz de lidar de forma eficaz com a mente humana e com processos mentais e emocionais. Portanto, dificilmente pode ser considerada uma ciência. Karl Kraus, um jornalista de Viena, fez o seguinte comentário perspicaz:
A despeito de sua terminologia enganosa, a psicanálise não é uma ciência, mas uma religião, a fé de uma geração incapaz de qualquer outra crença. A maioria dos defensores da psicologia supõe simplesmente que ela é uma verdadeira ciência, mas não é. É uma pseudociência, a mais recente de várias invenções humanas feitas para explicar, diagnosticar e tratar problemas comportamentais sem encarar as questões morais e espirituais. Há pouco mais de um século houve um debate feroz sobre outro tipo de ciência comportamental chamada de frenologia. Esta alegava que as características da personalidade eram determinadas pela forma do crânio de uma pessoa. Talvez você já tenha visto antigos diagramas frenológicos. Eram mapas da cabeça com rótulos para áreas específicas que mostravam qual zona do cérebro determinava uma emoção ou característica específica. O frenólogo apalpava os crânios das pessoas, diagnosticando problemas por meio da localização de relevos em sua cabeça. Se você acha que a ciência comportamental tem avançado muito desde então, pergunte-se quão sensato é cercar um adulto na posição fetal com almofadas para que ele possa entrar em contato com suas ansiedades pré-natais. Ou veja o tipo de tratamento sugerido por aqueles que promovem a terapia do grito primal, uma metodologia que ensina as pessoas a soltar suas frustrações gritando o mais alto possível. Junte essa ideia à terapia em grupos e imagine o resultado. Os membros do grupo se seguram pelas mãos e gritam uns para os outros para processar seus problemas. Acredite ou não, alguns psicólogos já estão usando exatamente essa forma de terapia e afirmam que é o tratamento mais eficiente que a psicologia descobriu até agora. Se eu tivesse a escolha, acredito que preferiria um frenólogo apalpando meu crânio. Jane Addams citou um ensaio escrito para um simpósio em Harvard em 1958. O autor do estudo levantou a pergunta: onde estará a psicanálise daqui a 25 anos? Sua previsão ousada era: ela conquistará seu lugar ao lado da frenologia e do mesmerismo. Infelizmente, a predição provou ser otimista demais e, curiosamente, a psicologia parece dever sua sobrevivência a uma aliança diabólica entre a Igreja e a cultura popular. Mais ou menos ao mesmo tempo em que a Igreja estava se apaixonando pela ciência comportamental, aqueles que conheciam bem a psicologia estavam começando a se perguntar em voz alta se realmente tratava-se de uma ciência. Em 1979, a revista Time publicou uma história de capa intitulada de Psiquiatria no Divã, que dizia: em cada frente, a psiquiatria parece estar na defensiva. Muitos psiquiatras querem abandonar o tratamento de pacientes neuróticos cotidianos, os preocupados de bem com a vida, e entregá-los aos psicólogos e terapeutas pop amadores. Afinal de contas, é preciso um diploma de doutor duramente conquistado para conversar amigavelmente e dizer ao paciente que ele está sendo duro demais consigo mesmo. E se a psiquiatria é tratamento médico, por que seus praticantes não conseguem apresentar resultados científicos verificáveis como os resultados obtidos por outros médicos? Os próprios psiquiatras reconhecem que muitas vezes sua profissão cheira a alquimia moderna, repleta de termos técnicos, ofuscação e mistificação, mas muito pouco conhecimento verdadeiro. Como sempre, os psiquiatras são seus próprios críticos mais duros. Thomas Szasz, durante muito tempo, o representante mais
implicante de sua profissão, insiste que, na verdade, não existe algo que possa ser chamado de doença mental, apenas problemas normais da vida. E Fuller Torrey, outro psiquiatra antipsiquiatria, até admite que existam algumas poucas doenças cerebrais, como esquizofrenia, mas diz que estas podem ser tratadas com apenas um punhado de remédios que poderiam ser receitados por clínicos gerais. Por outro lado, o psiquiatra escocês e poeta R.D. Laing tem certeza de que a esquizofrenia é real e que ela lhe faz bem. Laing explica: é um tipo de epifania psicodélica muito superior à experiência normal. Nem mesmo os psiquiatras comuns têm certeza se a psiquiatria é capaz de distinguir os insanos dos saudáveis. O artigo continua apresentando uma crônica dos fracassos da psiquiatria, observando que de todos os pacientes, 1/3 é finalmente curado, 1/3 recebe alguma ajuda, mas um último terço não recebe qualquer ajuda. Mas, como afirma o artigo mais adiante, o problema é que a maioria das terapias, inclusive algumas das mais bizarras, também alega alguma melhoria para 2/3 de seus pacientes. Os críticos argumentam que muitos pacientes iniciam uma análise após uma experiência traumática, como o divórcio ou a morte de um ente querido, e estão fadados a melhorar de qualquer jeito assim que o efeito do choque passa. Um estudo mostra melhorias em pessoas até mesmo na lista de espera para um tratamento psicanalítico. Supostamente, a simples decisão de buscar tratamento já ajuda. O artigo encerra com uma previsão pessimista de Royce Baldessarini, um psiquiatra e bioquímico do Mailman Research Center, centro de pesquisa Mailman. Ele disse a Time: não encontraremos as causas e as curas para doenças mentais num futuro previsível. Vários anos mais tarde, uma conferência em Phoenix, no Arizona, reuniu os maiores especialistas do mundo em psicoterapia para aquilo que foi chamado de maior reunião jamais realizada sobre o assunto. A conferência, chamada de A Evolução da Psicoterapia, atraiu 7.000 especialistas em saúde mental do mundo inteiro. Foi o maior encontro desse tipo na história, chamado por seus organizadores de Woodstock da psicoterapia. Disso emergiram várias revelações surpreendentes. O Los Angeles Times, por exemplo, citou Laing, que disse que ele não se lembrava de nenhuma descoberta fundamental sobre as relações humanas que tivesse resultado de um século de psicoterapia. Não acredito que tenhamos ido além de Sócrates, Shakespeare, Tolstói ou até mesmo de Flaubert aos 15 anos. O jornal continua. Ele disse que em sua luta pessoal contra a depressão, cantarolar uma música favorita para si mesmo, uma de suas preferidas é Keep Right on the End of the Road, siga direto até o fim da estrada, ajuda às vezes, mais do que qualquer coisa que a psicoterapia possa oferecer. A revista Time, relatando sobre a conferência, observou que no painel de discussão sobre esquizofrenia, 3 de 4 especialistas disseram que essa doença não existe. R.D. Laing, o psicólogo preferido dos estudantes rebeldes da década de 1960, defende sua opinião romântica sobre a esquizofrenia como corajosas vítimas que desafiam uma cultura cruel. Ele deu a entender que muitas pessoas são diagnosticadas como esquizofrênicas simplesmente porque dormem durante o dia e ficam acordadas à noite. Esquizofrenia não existia até a invenção da palavra. Ele disse:
No painel posterior, uma mulher na audiência perguntou a Lang como ele lidaria com a esquizofrenia. Lang se revirou e hesitou durante 27 minutos e finalmente ofereceu o único tratamento possível para pessoas que ele não considera doentes. Trato-as exatamente como trato todas as outras pessoas. Comporto-me segundo as regras ordinárias da boa educação e cortesia. Uma verdade se tornou evidente durante a conferência. Há pouco consenso entre os terapeutas. Não existe uma ciência unificada da psicoterapia, apenas uma desarmonia de teorias e terapias conflitantes. O Dr. Joseph Wolpe, um pioneiro no campo da terapia comportamental, caracterizou a conferência da cidade de Phoenix como um babel de vozes conflitantes. E era verdade. O especialista Jay Haley descreveu o que chamou de sua técnica do cachorro peludo. Evidentemente, o que ele quis dizer é que ela se parece com um animal fofinho que parece ser gordo até ficar molhado. Parece existir mais substância do que na verdade existe. Essa é a sua abordagem à terapia. Leve o paciente a assumir um compromisso absoluto de mudar. Depois garanta uma cura, mas não conte a ele qual é durante várias semanas. Se você sempre adiar, jamais perderá seu paciente, ele disse. Eles precisam descobrir qual é a cura. Uma bulímica que devorava grandes quantidades de comida de vez e vomitava entre 5 e 25 vezes por dia, recebeu o diagnóstico de que ficaria curada se ela desse ao terapeuta 1 centavo na primeira vez que vomitasse, dobrando a soma toda vez que ela reincidisse. Diz Haley, eles descobrem rapidamente que a soma se multiplica de forma tão rápida que podem ficar devendo milhares de dólares ao terapeuta numa questão de poucos dias. Então eles param. Jeffrey Zeig, um organizador da conferência, disse que é possível existirem 100 teorias diferentes apenas nos Estados Unidos. A maioria delas diz que estão fadadas ao fracasso. Os psicólogos não só vendem supostas curas por um preço alto, eles também inventam doenças que, a partir disso, passam a necessitar de curas. Suas estratégias de marketing têm sido eficientes. Invente problemas ou dificuldades, insista neles até as pessoas acreditarem que os sofrem e então venda um remédio. Alguns dos supostos problemas da nossa cultura são pateticamente banais: autoimagem, aparência, codependência, abuso emocional, crise de meia-idade e expectativas frustradas. Antigamente, as enfermidades de hoje eram vistas sensatamente como as dores do egoísmo. O egocentrismo se tornou uma grande estratégia de marketing para os psicoterapeutas. Ao alimentarem a tendência natural das pessoas à satisfação própria, a psicologia tem se vendido a um público faminto. E a igreja tolamente endossou essa ideia. A psicologia não é mais ciência do que a teoria ateísta da evolução na qual ela se baseia. Assim como a evolução teísta, a psicologia cristã é uma tentativa de harmonizar dois sistemas de pensamento inerentemente contraditórios. A psicologia moderna e a Bíblia não podem ser misturadas sem um sério prejuízo, ou o completo abandono do princípio da suficiência das Escrituras. Apesar de ter se transformado em um negócio lucrativo, a psicoterapia não pode solucionar os problemas espirituais. No melhor dos casos, pode de vez em quando usar o conhecimento humano para modificar superficialmente o comportamento.
Ela funciona ou falha igualmente com cristãos e não cristãos, porque é apenas um ajuste temporal, um tipo de quiropraxia mental. Ela não consegue mudar o coração humano e até mesmo os especialistas reconhecem isso. O fracasso da psicologia cristã. Enquanto isso, entretanto, a postura dentro da igreja em relação à psicoterapia é mais favorável do que nunca. Se as mídias cristãs servirem como barômetro para a igreja como um todo, podemos afirmar que estamos passando por uma mudança dramática. As rádios cristãs, por exemplo, que antigamente serviam como bastião do ensinamento bíblico e da música cristã, está sendo saturada por talk shows, psicologia popular e psicoterapia por telefone. Pregar a Bíblia se tornou coisa do passado. Os psicólogos e conselheiros das rádios são os novos heróis do arraial evangélico e a rádio cristã passou a ser a principal ferramenta de propaganda para vender psicologia, lucrando bilhões. Como consequência, a igreja tem ingerido doses pesadas de dogmas da psicologia, adotado sabedoria secular e buscado santificá-la, chamando-a de cristã. Os valores fundamentais do movimento evangélico estão sendo redefinidos substancialmente. Saúde mental e emocional é o novo lema. Evidentemente, isto não se trata de conceito bíblico, mesmo que muitos o equiparem à plenitude espiritual. O pecado é chamado de doença para que as pessoas acreditem precisar de terapia, não de arrependimento. O pecado habitual é chamado de vício ou comportamento compulsivo e muitos supõem que a solução esteja na ajuda médica e não na correção moral. As terapias humanas são abraçadas com maior força pelos espiritualmente mais fracos, por pessoas superficiais ou que ignoram a verdade bíblica e que não estão dispostas a aceitar o caminho do sofrimento que leva à maturidade espiritual e a uma comunhão mais profunda com Deus. O efeito infeliz disso é que essas pessoas permanecem imaturas, refreadas pela dependência autoimposta de algum método pseudo-cristão ou ao psicocharlatanismo que, na verdade, impossibilita o crescimento verdadeiro. Quanto mais a psicologia secular influenciar a igreja, mais as pessoas se afastarão do que a Bíblia ensina sobre os problemas e suas soluções. Os terapeutas estão substituindo a Bíblia, o principal meio divino de graça santificadora, João 15:3, 1 Coríntios 1:21, Hebreus 4:12. O conselho que esses profissionais oferecem é muitas vezes espiritualmente desastroso. Há pouco tempo fiquei pasmo ao ouvir no rádio um psicólogo cristão aconselhar o ouvinte a expressar sua raiva ao seu terapeuta por meio de um gesto obsceno. Vá em frente, ele disse ao ouvinte. É uma expressão sincera de seus sentimentos. Não tente reprimir a sua raiva. E quanto aos meus amigos? Perguntou o ouvinte. Devo reagir da mesma forma com todos eles quando eu tiver com raiva? E por que não? Respondeu o conselheiro. Você pode fazer isso com quem você quiser, quando você quiser, com exceção daqueles que você acha que não entenderão. Esses não serão bons terapeutas para você. Estou parafraseando. Tem uma gravação de todo o programa. O que aquele conselheiro realmente sugeriu foi muito mais explícito a ponto de ser inapropriado para uma publicação impressa. Naquela mesma semana, ouvi outro programa cristão popular que oferece aconselhamento ao vivo para ouvintes dos ELA. Uma mulher ligou e expôs que fornicava compulsivamente havia anos. Ela contou que foi para a cama com qualquer um e com todos, e que se sentia impotente para mudar seu comportamento.
O conselheiro explicou que sua conduta era uma forma de ela dar o troco, um resultado de feridas causadas pelo seu pai passivo e sua mãe autoritária. Não há caminho fácil para a recuperação, disse o terapeuta. Seu problema não desaparecerá imediatamente, é um vício, e essas coisas exigem um longo período de aconselhamento. Você precisará de anos de terapia para superar sua necessidade de sexo ilícito. Sugeriu então à mulher que procurasse uma igreja que fosse tolerante enquanto ela trabalhasse para curar as feridas dolorosas que a induziam a fornicar. Que tipo de conselho é esse? Em primeiro lugar, o conselheiro deu a essa mulher a permissão de desobedecer a um mandamento claro das Escrituras. Fuja da imoralidade. 1 Coríntios 6:18. Veja também 1 Tessalonicenses 4:3. Em segundo lugar, ele culpou os pais da ouvinte e justificou sua vingança contra eles. Em terceiro lugar, ele parecia sugerir que ela poderia se afastar aos poucos do pecado, com terapia, é claro. Além disso, ele transmitiu ao seu público a mensagem clara de que ele não tem confiança real no poder do Espírito Santo para transformar imediatamente o coração e a conduta de uma pessoa. Pior ainda, encorajou as igrejas a tolerarem os pecados sexuais de uma pessoa até que a terapia comece a funcionar. Compare os conselhos desses dois conselheiros de rádio com a profunda simplicidade de Gálatas 5:16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Realmente, acreditamos que anos de terapia podem levar as pessoas a viver pelo Espírito? Se o terapeuta é alguém que recomenda gestos obscenos, o adiamento do arrependimento e igrejas tolerantes com a imoralidade crônica, certamente não há justificativa bíblica para esse tipo de aconselhamento. Na verdade, ele contradiz diretamente a palavra de Deus. O apóstolo Paulo instruiu a igreja de Corinto a entregar um adúltero a Satanás, excluindo-o da igreja. 1 Coríntios 5. Agradeço a Deus por homens e mulheres na igreja que confiam na Bíblia quando aconselham. Sou grato por conselheiros piedosos que incentivam pessoas aflitas a orar e que as levam às Escrituras, a Deus e a abundância de seus recursos para toda necessidade. Não tenho nenhum problema com aqueles que usam o senso comum ou as ciências sociais como plataformas de observação úteis para analisar a conduta humana e desenvolver meios para ajudar as pessoas a obter um controle externo sobre sua conduta. Isso pode ser útil como um primeiro passo para chegar à verdadeira cura espiritual, mas um conselheiro sábio reconhece que toda terapia comportamental não passa de superfície, ficando muito aquém de soluções verdadeiras para as necessidades reais da alma, que só podem ser resolvidas em Cristo. Por outro lado, não tenho qualquer tolerância com aqueles que exaltam a psicologia acima das Escrituras, da intercessão e da perfeita suficiência do nosso Deus. E não darei qualquer apoio a pessoas que pretendem misturar psicologia com os recursos divinos e vender essa mistura como poção espiritual. Essa metodologia é, no fundo, uma admissão tácita de que aquilo que Deus nos deu em Cristo não é apropriado para satisfazer as necessidades mais profundas e para curar nossa vida atribulada. O próprio Deus não vê com bons olhos os conselheiros que alegam representá-lo, mas na verdade confiam na sabedoria humana. Jó 12:17-20 afirma: Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os sábios os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos.
A sabedoria de Deus é tão superior à do homem que os maiores conselheiros humanos são expostos ao ridículo. Os versículos 24 a 25 acrescentam: priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Se houve alguém que precisou suportar a tolice de conselheiros humanos bem intencionados, esse homem foi Jó. Os conselhos desprezíveis e insignificantes que recebeu deles lhe causaram tanta tristeza quanto as aflições satânicas que teve de suportar. O abismo no qual uma psicoterapia cristã pode cair é realmente muito grande. Em 1989, um jornal publicou um artigo sobre uma clínica com 34 leitos, aberta no sul da Califórnia para tratar cristãos viciados em sexo. Não consigo imaginar para que uma clínica desse tipo possa precisar de leitos. Segundo o artigo, ela é vinculada a uma grande e famosa igreja protestante na região. Sua equipe inclui especialistas descritos como verdadeiros pioneiros na área de vícios sexuais. São eles psicoterapeutas legítimos e licenciados com uma forte orientação cristã para a terapia, como explica o diretor do centro. Será que a orientação cristã desses psicoterapeutas é forte o bastante para permitir-lhe admitir que lascívia é pecado? Evidentemente não. Vários foram entrevistados para o artigo. Todos eles usaram consistentemente os termos doença, problema, conflito, comportamento compulsivo, tratamento e terapia, evitando cuidadosamente palavras com associações morais. Em nenhum momento mencionaram pecado e arrependimento. Pior ainda, esses especialistas zombaram do poder da palavra de Deus de transformar o coração e romper os laços do pecado sexual. O artigo citou o diretor do programa, que explicou por que acredita que seu centro de tratamento para o público cristão é tão essencial. Existem alguns grupos de cristãos que acreditam que a Bíblia é tudo de que precisam. Essa declaração é um eco do neognosticismo, desprezando aqueles que acreditam que a Bíblia é suficiente. Essas nuvens sem água, Judas 12, insistem que possuem um conhecimento secreto, mais elevado, mais sofisticado, que contém resposta real àquilo que atormenta a alma humana. Não deixe se intimidar por suas falsas alegações. Não existe conhecimento mais elevado, não existe uma verdade oculta, nada além dos recursos suficientes que encontramos em Cristo que possa mudar o coração humano. A igreja precisa recuperar sua confiança nos recursos espirituais que Deus fornece. Precisamos retornar para a convicção de que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, 2 Timóteo 3,16, tenho certeza de que há muito mais em jogo do que o cristão típico é capaz de perceber. Se os evangélicos não redescobrirem o aconselhamento bíblico e não devolverem à palavra de Deus o lugar que lhe pertence por direito, como discernidor e curador supremo dos pensamentos e das intenções do coração, Hebreus 4:12, perderemos nosso testemunho no mundo e a própria igreja morrerá. Essas questões são extremamente sérias.